O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um dia de muita alegria e de muito contentamento para fazer uma conversação com os amigos do Grupo Espírita Amigos Fraternos da cidade do Moreno, ao qual nós de pronto já agradecemos pelo convite e pela oportunidade de podermos falar acerca dessa doutrina espírita, dessa doutrina cristã, que sempre está a nos apoiar nas condições de vivência, nas condições de aprendizado da nossa condição humana. O tema ao qual nos foi proposto fazermos uma conversação na data de hoje é a escala espírita e o progresso dos espíritos. E é um tema muito interessante e muito apropriado para que nós possamos compreender um pouco não só acerca da constituição de nós seres no contexto lato sensu, numa grandiosidade, numa condição de espíritos que somos criados simples e ignorantes, mas com toda a potencialidade de crescimento e de evolução, para que possamos avançar nessa escala evolutiva e também nos olharmos enquanto seres humanos vivendo nesse plano de provas e expiações e as atividades que nós temos que empreender. Então, acerca da progressão dos espíritos, a pergunta do Livro dos Espíritos de número 76, a origem e natureza dos espíritos, Kardec faz a indagação, que é a seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta que a espiritualidade naquele momento, ajudando o codificador nessa condição de construção para o nosso aprendizado, diz: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, fora do mundo material. E aí nós já observamos e temos a condição de averiguar a definição acerca de Deus incluída neste contexto. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, cria todos os espíritos. Esses seres que são dotados de inteligência, que são dotados de capacidade, que são dotados de toda a possibilidade de evolução e de crescimento. Eles povoam todo o universo. Aí já quebra a ideia que alguns têm quando pensam equivocadamente de que nós somos seres privilegiados, nós, os terráqueos, os que vivemos no planeta Terra, porque muitos acreditam não na pluralidade dos mundos, achando que somos aqueles que têm a condição de sermos os únicos a estar habitando um planeta, de termos a possibilidade de desfrutar de todo esse processo, quando nós sabemos de que o universo é composto de infinitas galáxias, e nessas galáxias vários planos, vários orbes, em que nós temos a possibilidade, agora por enquanto não, de termos o contato e de termos o conhecimento de como se dá a constituição em outros orbes, em outros planetas. Mas quem sabe, daqui a algum tempo, com o nosso processo evolutivo, não podemos ter um intercâmbio com outros espíritos que vivenciam suas experiências em outros planos, e com isso a troca de experiências. E nos dará a condição de não só vermos que não somos os únicos, não somos privilegiados por estarmos vivenciando uma experiência como essa, nem muito menos somos aqueles que têm que ficar à espera do amanhã, como uma situação a qual temos que esperar só o decorrer dos acontecimentos e dos fatos e não nos esforçarmos para tanto. O nosso orbe, o nosso planeta depende de nós. Nós somos também os artífices, aqueles condutores que estamos nesse processo ajudando e colaborando com o Criador. E aí, na continuidade da progressão dos espíritos, nós temos a questão 81.
Os espíritos formam-se espontaneamente ou procedem-se um dos outros? E a resposta é: Deus os criou como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito mais uma vez, a sua origem é um mistério. E aí é uma condição que nós temos que nos atermos. Nós estudamos, nós nos empenhamos, mas devemos respeitar a nossa condição de capacidade cognitiva e de racionalidade. Nós ainda não temos a condição de alcançar determinados conceitos e determinadas representações advindas da providência divina. Somos seres ainda limitados e dentro dessa limitação, nós ainda estamos num processo evolutivo, como diz Joana de Ângeles, engatinhando. Então, determinadas situações, nossa capacidade ainda não consegue alcançar. A espiritualidade amiga nos adverte que em determinados planos espirituais, e não estamos falando de planos espirituais de altíssimo nível hierárquico nas escalas evolutivas, mas planos espirituais de ordem mediano, onde a ciência, a cultura, as atividades que ali são apresentadas, estudadas e implementadas, nós aqui no plano Terra não teríamos a mínima condição de compreender nem de entender. Eles afirmam que o ser humano com maior capacidade cognitiva, ou seja, o ser mais inteligente, se fosse levado a esses planos espirituais medianos, lá, fazendo um comparativo, a sua inteligência, a sua capacidade seria comparado a um macaco. Nessa condição evolutiva que nós aprendemos aqui, através do que a ciência e a biologia nos demonstra acerca da evolução do ser humano. Ou seja, estamos ainda muito distantes de compreender os mistérios. Os mistérios não numa condição de possibilidade de se ficar na obscuridade ou no não conhecimento pelo fato de não merecermos ou não alcançarmos. Mas o mistério na condição de só será e só virá a ser verdadeiramente conhecido e descoberto quando nós merecermos, através da nossa evolução, do nosso trabalho, e ascendendo a escala evolutiva, construindo aquele conjunto de conceitos e conhecimentos, vamos poder compreender um pouco mais de tudo aquilo que outrora não compreendíamos ainda. Isso é natural. Somos alunos, estamos num processo de aprendizado. Então, o que eu saberei amanhã é uma construção do que eu me esforcei no hábito do aprendizado, da leitura, da experiência do hoje. Então nós também temos que buscarmos a possibilidade de compreensão e de aprendizado, mas sempre ter a paciência de que não será do dia para a noite que vamos ter o conhecimento em sua totalidade, nem vamos desmistificar algo que ao longo da nossa vida e ao longo de séculos ainda não veio as devidas respostas. E não é porque Deus não quer, porque a espiritualidade está numa condição de não trazer porque não temos o merecimento, e sim porque ainda não estamos preparados. Um ponto que é interessante que nós podemos tirar essa dúvida é que, vejamos, o livro dos Espíritos, se nós pararmos só na a primeira pergunta, a primeira questão, e vejamos como a coisa é complexa, mas necessária de empreendimento e esforço. Que é Deus? Não é quem, é que. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, se nós formos fazer uma condição de trazermos ou buscarmos respostas de formas didáticas para essa inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas, e fazermos uma desfragmentação de forma bem pedagógica, Deus. Que é Deus? Inteligência suprema.
O que é inteligência? Veja quantas situações nós não teríamos que ir buscar na sua essência epistemológica para trazermos a resposta. O que é inteligência? Mas essa inteligência é suprema. Depois de termos a resposta acerca do que é inteligência, dentro de uma construção filosófica, teórica, por que essa inteligência é suprema? Por que está acima? Por que está num nível diferenciado dos demais? Causa primária primeira. O que é a causa primária primeira? É que aquele que constrói, que faz tudo do início, na primeira hora, na primeira parte. Tudo decorre, tudo inicia-se. Mas por que o início se dá a partir disto, daquilo? Então veja quantas proposições lógicas nós não temos com relação a uma pergunta. E às vezes nós nos equivocamos querendo ser aqueles indivíduos que acreditamos ter uma capacidade cognitiva para responder questões que uma única nós ainda teríamos que nos debruçar por muito tempo para poder responder. Por isso que quando aquele que ficou conhecido como pai da filosofia, há mais ou menos 450 anos antes de Cristo, Sócrates, que ao ir ao santuário do Delfos, do deus Apolo, indo ao encontro da pitonisa, do oráculo, e naquele momento tem a condição de dizer, quando lhe é perguntado: que sabe, Sócrates? Só sei que nada sei. Este pai da filosofia, este filósofo nos traz a condição de que, se nós tivermos a humildade, se nós tivermos a simplicidade, se nós tivermos a capacidade de compreensão, saberemos que toda uma existência, do seu início ao seu término, aqui é um processo de aprendizado. Nunca poderemos ter a ousadia nem a prepotência de dizer eu sei, porque é um processo eterno de aprendizado. Por isso que temos que continuar sempre estudando, sempre procurando, sempre querendo, sempre pesquisando para conhecermos mais. Para que com esse conhecimento possamos fazer bom uso na nossa atividade diária, na nossa atividade cotidiana. E dando continuidade na progressão dos espíritos, pergunta a questão de número 96. Os espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? Resposta: eles são diferentes e de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição que chegaram. É óbvio que nós temos a condição de hierarquia. É óbvio que nós temos a condição de termos diferentes patamares evolutivos, graus de evolução. E aí nós sabemos dos espíritos que já alcançaram. E nessa condição, nós vamos fazer uma citação para que fique de uma forma bem interessante e didática, quando a gente utiliza não só da teoria, mas também da exemplificação, porque fica de bem prático o entendimento. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Dr. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, chega no plano espiritual. E ao chegar no plano espiritual, é recebido por alguns irmãos espirituais. E naquela recepção, depois de determinados instantes, ele vê se aglomerar, se avolumar, aonde ele estava uma pequena multidão que começa a chegar. E ele questiona aqueles irmãos que estavam recebendo quem eram aqueles, quem seriam aquelas pessoas que estavam ali aglomerando e o recepcionando e chamando pelo seu nome. E aí aqueles espíritos que estavam ali na condição de governança daquele plano espiritual, traz para Bezerra de Menezes o seguinte: todos esses são aqueles que quando em vida tu estavas na carne e eles também, tu os ajudaste. Eram aqueles que batiam a porta do teu consultório. Eram aqueles que batiam a porta da tua casa. E tu nunca deixasses de dar o socorro. Tu nunca, em momento algum,
nem nas madrugadas deixastes de atender. Muitas vezes deixasse até os teus familiares. E tem um exemplo de uma história de Dr. Bezerra de Menezes que, com o seu filho doente em casa, sai para atender pois sua mãe batera a sua porta dizendo que o filho estava ardendo em febre e que já não sabia mais o que fazer. Como a condição do filho dele era muito menos preocupante do que aquela mãe que o tinha chegado, faz uma prece, uma oração, roga a espiritualidade para que o auxilie, o seu filho, que ele iria ajudar um outro filho que a mãe veio pedir socorro e que retornaria. E quando retorna, Dr. Bezerra de Menezes vê o seu filho restabelecido da problemática que estava. E não deixou de socorrer aquela mãe que batera tarde da noite à sua porta. E aí é nesse momento que aqueles espíritos que estavam com Bezerra de Menezes são todos esses, que agora nesse momento vêm te receber com alegria, com entusiasmo. E aí esses espíritos dessa orbe planetária onde o Dr. Bezerra de Menezes estava, chegam para ele e dizem o seguinte: você tem, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pela sua evolução, o direito de escolher em qual plano você quer estagiar. E aí eu faço um paralelo, trazendo para nós uma seguinte situação. Imaginemos nós na condição de Dr. Bezerra de Menezes, de chegarmos a um plano espiritual, de escutarmos espíritos de uma hierarquia, dizer que nós podemos escolher em qual plano espiritual nós queremos agora estagiar, ficar. E Bezerra de Menezes diz que enquanto houver dor e sofrimento, ele gostaria de estar sempre próximo da crosta da terra, para nos momentos em que a providência divina lhe permitisse, ele pudesse descer para ajudar, resgatar todos aqueles necessitados. Então veja a condição de evolução, de hierarquização. Não é uma hierarquia dessas que nós temos aqui no sentido de funcionalidade ou de patentes ou de hierarquia, como nós conhecemos. Não, é uma condição meritória, de mérito. E de mérito pela sua condição de trabalho, de atuação no bem, no amor, no auxílio ao próximo. Por isso que é necessário nós começarmos o quanto antes o nosso trabalho de evolução, o nosso trabalho de crescimento, para que possamos ascender na escala evolutiva. Não podemos nos esquecer de que todos nós, seres humanos, temos por obrigação a nossa condição de crescer, de ascender, de evoluir. Mas nós não podemos fazer esse trabalho de uma forma meramente mecânica, porque algumas pessoas pensam da seguinte forma. E com certeza muitos de nós já agimos ou já escutamos pessoas falando desta forma. Ah, porque eu vou fazer, vou empreender o trabalho, vou me dedicar para, quando chegar no plano espiritual, ter o meu lugar, para receber o meu bônus horas. Temos que realizar as nossas atividades sem a condição de via de mão dupla, sem o interesse, sem o dar com uma mão esperando com a outra. Porque aquele que trabalha, aquele que elabora, aquele que faz, é lei de causa e efeito, receberá. Então, não devemos ficar preocupados. Como, quando, em que hora vamos receber? Em que momento? A que altura poderemos chegar na envergadura moral e espiritual? Devemos simplesmente fazer, trabalhar, nos esforçar. E toda essa atividade retributiva, de retribuição ao nosso trabalho, vai chegar. E aí veja, na continuidade, progressão dos espíritos. Questão 114. Os espíritos são bons ou maus? Por natureza
Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Não existe o mal. Ninguém criou o mal. O mal é a ausência do bem. Existe aquela frase muito utilizada por algumas pessoas que deve-se retribuir o mal com o bem. E eu digo que não existe retribuir o mal com o bem. Porque não tem o mal com o bem, o mal com o mal, o bem com o mal. Existe só o bem. O mal é a ausência, é a falta no indivíduo ainda de uma ética e de uma moralidade cristã. Não está teorizado, nem especificado, cristalizado o mal. Por isso que se fizermos até um questionamento filosófico de onde surgiu o mal. A que época, a que período ele iniciou-se a sua atividade? Não podemos dar condições de seres mitológicos, de seres fantasiosos, de condições que fogem da questão da lógica e da racionalidade. Nós temos por obrigação nos vincularmos ao bem. Nós temos por obrigação todos os dias trabalhar para desfazermos a condição de estarmos vinculados às nossas más inclinações. Porque a partir do momento que eu não me permito mais a determinadas situações, que são situações negativas, perniciosas, eu começarei a ascender como pessoa, como espírito, como pai de família, como amigo, como irmão, em todas as situações. Porque aquele que é bom e trabalha para tornar-se uma pessoa de bem, ele o é em todo lugar. Não podemos ser somente na casa espírita. Não podemos ser criaturas de dupla, tripla ou de múltipla personalidade. Nós não podemos na casa espírita ser uma criatura que se porta de determinada maneira, em casa em outra, na rua em outra, no ambiente de trabalho, porque aí alguma problemática existe. E aí deveríamos entrar numa seara de análise através da ótica da psicologia, talvez até da psiquiatria. Então, aquele que é em todo momento, é em todo instante, porque assim ele se caracteriza pela sua personalidade. Então, que possamos buscar sermos bons, para estarmos sempre na companhia dos bons, e assim ter o merecimento sempre da ajuda e do auxílio. E aí, quando nós vamos dar a continuidade na questão de número 116, há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores? E aí a resposta vem: não, todos se tornarão perfeitos. Eles progridem, mas demoradamente. Um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. E aqui nessa pergunta, se os espíritos permaneceriam perpetuamente na condição de classe ou condição inferior, nós utilizamos aqui até a nossa própria condição de conhecimento e de experiência no trabalho desobsessivo. E espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, o grande estudioso e conhecedor acerca do processo da obsessão e desobsessão, a espiritualidade sempre nos adverte que todos, sem exceção, até aqueles que já estão há séculos, que já estão há milênios, se negando, ainda não aceitando a condição da melhoria, do crescimento e até da condição do retorno ao processo reencarnatório, que às vezes acontece de forma coercitiva, todos, e aí eu acho maravilhoso, todos serão vencidos pelo cansaço.
Eles não afirmam, todos serão vencidos pela coerção, pela força, pela obrigação, pela dor. Todos serão vencidos pelo cansaço. Ocorrerá um momento que até aquele que se diz mais vinculado às situações terríveis, aterrorizantes, negativas, vai, em algum instante, num lapso ao qual a providência divina lhe traz a possibilidade de pensar, vai ver, vai enxergar o seu estado e vai se sentir cansado, sobrecarregado. Vai olhar ao redor de si e ver todo esse tempo e foi colocado em prol de quê? Qual foi a utilidade? Qual foi o acréscimo? Qual foi a condição verdadeiramente? E imaginemos nós, determinadas entidades espirituais, enxergarem a condição de verem que passaram milênios e continuam ali. Alguns afirmam que, pelo menos aqui, eu tenho tudo, aqui eu mando, aqui eu sou chefe, aqui eu tenho muitos escravos, muitos que me obedecem. Sim, mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Até esse mesmo, uma hora, vai observar tudo aquilo e vai ver que não acrescentou em nada. Não lhe trouxe nada. E tem algo que é quando a gente vê nas reuniões, principalmente de desobsessão, ao qual o doutrinador, numa conversa amigável e trazendo toda aquela paciência, aquela calma, aquela condição evangelizadora à entidade espiritual que precisa do socorro e da ajuda, lhe alerta o seguinte: existe uma diferença entre medo e respeito. Porque muitos se dizem contentes, alegres, felizes porque eu sou respeitado. Respeito é uma condição que se tem com relação a alguém pelo que ela é, pela sua ética, pela sua moralidade na conduta, pela sua personalidade, pela consideração, pelo amor, pelo olhar amigável que se tem. Isso é respeito. Medo é a condição que, se eu não fizer, eu sofro. Se eu não realizar, vou ser castigado. E aquele mesmo que se diz o Todo-Poderoso, que diz ser respeitado, que não é respeito, que é medo, a partir do momento que perde o seu status, que perde a sua condição, aqueles que antes que o respeitavam, deixam de o respeitar. Então, não era respeito. Era medo. A partir do momento que não tem mais o poder, e não existe respeito, só existe medo, as pessoas o desconsideram. Então, vejamos só, todos aqueles, por mais endividados e que estejam numa condição negativa, serão vencidos pelo cansaço. Por si próprio brotará a condição de eu não aguento mais, eu não suporto mais. Já faz tantos séculos, já faz tanto tempo e eu não vi nada modificar, então a partir de agora eu vou começar a aceitar a proposta da mudança, a proposta da solidificação. Então tenhamos a certeza absoluta de que todos evoluirão. Agora, da mesma forma que essa questão é posta no Livro dos Espíritos, essa questão serve para nós, na condição de tempo. Tudo tem o seu tempo e não é no nosso, no meu, no seu, é no tempo de Deus. E respeitando a condição daquele que passa pela provação. Porque leva um tempo para começar a abrir-se para uma nova perspectiva, para uma nova experiência, para uma nova visão. Você passou séculos tendo uma idealização, vivendo num determinado ambiente, fixando-se em determinadas
ideias e ideologias. Não vai ser da noite para o dia que você vai mudar. Vai precisar de tempo para essa transformação. E uma coisa que o nosso Pai Celestial tem, e por demais, é esta paciência de esperar o filho estar pronto, apto para esse trabalho. Por isso que nós, na nossa condição de encarnados, temos que ter e também saber utilizar a paciência para com os nossos irmãos. Saber que da mesma forma que nós levamos tempo para ascendermos um pouco, para melhorarmos um pouco, eles também precisarão. Porque senão fica uma condição de querer cobrar do outro aquilo que, se fosse cobrado a nós no nosso período, nós diríamos: calma que eu não consigo. Devagar com o andor, como se diz no ditado popular. Questão 117. Depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição? Certamente. Chegam mais ou menos rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? E aqui nós observamos a condição que é a seguinte: aquele que já possui, aquele que já tem uma palavra simples, que às vezes passa desapercebido por nós, mas que tem uma força, que tem um volume, que tem uma grandiosidade imensa. Vontade. O querer. Quem tem vontade, quem quer, já parte na frente. Já sai a metro de distância dos demais. Por quê? Porque dentro de si já busca. Então, quando aquele já tem a predisposição e a vontade de querer, tudo fica muito mais fácil, mais prático. Mas aquele que não quer levará um tempo a mais. E nós que somos espíritas, que temos o conhecimento acerca da doutrina, somos aqueles que já conhecemos, que já sabemos e, portanto, não temos mais a possibilidade de querer utilizar o desculpismo de eu não sabia. Porque o nosso amigo espiritual André Luiz nos diz que aquele que entra em contato com a doutrina espírita por uma semana, leu uma obra, folheou, fez uma leitura, uma análise, compreendeu o básico da doutrina, principalmente o nexo de causalidade, de causa e efeito, não tem mais a possibilidade de dizer eu não sabia. Por isso que é tão difícil a nossa condição de não podermos fugir à nossa responsabilidade. Eu não sabia. Então veja, aquele que entra em contato com a doutrina espírita por uma semana já não pode mais se furtar ao ditame de saber o correto, o certo, o que fazer. Sabe? Sabe? Sabe sim. Então, que possamos continuar fazendo o nosso trabalho. É necessário, é impreterível o nosso trabalho. E aí, vamos para mais uma questão, que é a questão de número 121, da progressão dos espíritos, do livro dos espíritos, porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal. E a resposta: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou os simples e ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus, são-no por vontade própria. E aqui, nesta última questão que nós vamos fazer a leitura de hoje, nos traz um ponto de fundamental importância. Quando responde, não tem eles o livre-arbítrio? Na pergunta dirigida a porque alguns seguem o caminho do bem e outros o caminho do mal. Se nós formos olhar a perfeição da providência divina e a condição de nos dar todas as oportunidades de situações muito bem disponíveis para que nós possamos fazer um trabalho
simples, tranquilo, calmo. Porque a providência divina nos dá o básico, o simples e o necessário. Nós, seres humanos, tratamos de fazer com que a coisa fique problematizada, complexa e difícil. Então, dentro de uma das propriedades que a providência divina nos dá e que é algo maravilhoso que pouquíssimos param para fazer uma análise pontual acerca dela, é o livre-arbítrio. Porque imaginemos nós, seres humanos, vivendo uma existência, tendo a possibilidade do livre-arbítrio. Eu posso escolher. Não vai existir um impositivo. Alguém que vá me ditar normas, me dar diretrizes, dizer o que eu tenho que fazer, impor. Eu tenho a oportunidade das minhas escolhas. E isso é algo maravilhoso. Porque imaginemos depois termos a condição de... E isso não seria bom? Quando retornássemos à pátria espiritual, ao nos ser questionado algumas situações, porque fulano me obrigou, porque cicrano me coagiu, porque eu não tive a oportunidade de liberdade, fugiríamos da nossa responsabilidade colocando para terceiros, para outros, quando a responsabilidade é nossa, única e exclusivamente nossa. Por isso que é tão maravilhosa a condição do livre-arbítrio. Eu posso escolher. Eu posso parar, analisar, refletir e escolher. Não necessariamente as pessoas fazem dessa forma, mas tem. Então nós temos que começar a aprender a saber fazer bom uso do livre-arbítrio, desta liberdade que nos foi dada. Porque não vamos ter a possibilidade de, quando formos questionados no retorno à pátria espiritual, mas eu fiz aquilo porque todo mundo fazia, porque era uma imposição social, porque aquele grupo ao qual eu fazia parte, as pessoas colocavam aquilo ali como um costume. Somos espíritos num processo reencarnatório, vivendo como tais, seres humanos encarnados. Mas não é porque estamos inseridos como encarnados numa sociedade humana que teremos que viver e vivenciar tudo que a sociedade nos impõe. Eu tenho a condição de fazer a análise, a averiguação e ver o que é bom e o que não é. Eu não posso me permitir essa situação. Porque todo mundo faz, porque todo mundo diz. Porque todo mundo agora compra. Todo mundo consome. Agora porque todo mundo se veste, se porta, não pode. Por quê? Pode existir essa possibilidade de impositivo que nós observamos do contexto social. E ao qual nós temos um ditado popular que pode nos ajudar a tentar simplificar essa condição de dubiedade, que é o seguinte: mas a carne é fraca. Quantos não utilizam do desculpismo de a carne é fraca? Porque ainda não conseguem parar, cessar. Não ainda está vivenciando situações que não são boas. E aí poderíamos dizer uma coisa. A carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Quem é mais preponderante? O espírito ou o corpo? E aí fica uma situação complexa e difícil para aquele que quer se eximir da sua responsabilidade. Entraríamos também naquela síndrome de Gabriela, da música. Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Gabriela. Quer mais uma? Pau que nasce torto, morre torto e não tem jeito. Então, vai se somando muitas situações ao qual as criaturas criam e outras se apropriam para não fazer aquilo que deveria, porque não querem,
porque não conseguem. A condição de, mas é porque eu ainda não posso. Podemos. Podemos com certeza. Porque quando regressarmos para o plano espiritual, quando deixarmos este orbe terreno, quando nos livrarmos desta indumentária pesada, desta indumentária que não é a das melhores e mais apropriada, porque existem esferas espirituais que a espiritualidade nos afirma que o corpo é fluídico, não precisa. Então vejamos a nossa condição ainda de um orbe atrasado, mas que tem tudo para evoluir, tem tudo para crescer, tem tudo para ascender na escala, por que não? Somos um plano de provas e expiações rumo, progredindo para o plano regenerativo. Trabalhemos. Trabalhemos para que possamos chegar ao plano regenerativo. E o principal, não nos esqueçamos. Cada um de nós tem o nosso dever, tem a nossa tarefa, que é de fazer, de construir, de melhorar, de ascender, mas não numa condição nem numa proporção individualista. A humanidade só evoluirá, crescerá, terá uma proporção de ascendência conjuntamente. Lembremos do livro dos Espíritos, quando fala num capítulo acerca da lei de sociedade. Nascemos para viver em sociedade. A sociedade precisará, a sociedade carecerá de unir-se, juntar-se, numa ajuda, numa colaboração mútua. Para quê? Como traz a lei de sociedade, uns aprendendo, ajudando, solidificando com o outro, criar uma sociedade mais justa, mais ética, mais moralizada, e assim podermos ascender. Não só como plano, mas também como aqueles que são partícipes, que fazem parte desse plano nessa conjuntura. Então que possamos buscar a nossa evolução, que possamos buscar o nosso crescimento, que possamos lembrar que a Terra é uma escola, é um educandário. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para estudar, estamos aqui para nos reabilitar, nos refazermos, reestruturarmos aquilo que outrora não tínhamos a condição de fazer. Então, não desperdicemos a maravilhosa oportunidade da reencarnação. Que possamos fazer da nossa reencarnação, do nosso processo reencarnatório, a grande chance, a melhor chance. Se não conseguirmos nessa, observemos que na bibliografia espírita, nem tampouco na condição da codificação espírita, se fala acerca de quantitativo no processo reencarnatório. Só pode reencarnar 1, 2, 10, 20 depois da 20ª, não tem mais. Deus nos dará quantas oportunidades for, para que possamos ser aqueles espíritos completistas, completar o trabalho. Mas não nos esqueçamos que se nesse processo reencarnatório de agora nós temos uma doutrina maravilhosa como essa, nós temos família, nós temos amigos, nós temos determinadas situações que nos ajudam e nos propicia a evolução, e nós não bem a utilizamos e aproveitamos, numa próxima talvez venhamos com algumas dificuldades, com algumas provas, com algumas expiações, e aí o trabalho será mais árduo, mais duro. Lembrando que se não for pela via do amor, será pela dor, mas que possamos, quando o amor nos tocar, nos convidar, nós abrirmos os braços e irmos fazer o trabalho que cabe a nós. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite que me foi feito, agradecer ao Grupo Espírita Amigos Fraternos da cidade do Moreno e me colocar à disposição de que, quando
puder e assim o quiserem, podermos sempre conversar. Muito obrigado a todos e muita paz.